chegarmos a atingir um determinado ponto para voltarmos a ter confiança no nosso time, para que os nossos jogadores voltassem a se sentir confiantes, porque nós estávamos numa situação de desconfiança muito grande. Então jogamos contra algumas seleções que tinham um retrospecto bem diferente da nossa e fomos subindo até chegarmos ao jogo em casa contra a Iugoslávia, que é uma seleção boa, e o último teste contra Portugal. Fomos num crescendo para que a gente pudesse. Esses são os gols, se não me engano, el partido amistoso con Islandia, que partida com a Islândia. Sí. A Islândia não tem tradição. O que é que nós pretendíamos? Uma vitória dentro do Brasil contra uma equipe em que nós somos bastante superiores, uma equipe que ainda não tem uma tradição futebolística, que nós fizéssemos um resultado e começássemos a ter plena confiança no nosso grupo, nas jogadas que nós elaborávamos, e aí saíram alguns gols dessa forma. Então, enquanto vocês assistem o jogo, nós fizemos um planejamento para o início da nossa ida até a Coreia, até Seul. Em cima disso, vocês muitas vezes, quem sabe, viram o treinamento que em determinados momentos nós realizávamos sem goleiro, sem arqueiro. Ok? Por quê? Porque eu pretendia, dentro desse mesmo espírito, que os jogadores fizessem o gol, complementassem a jogada, que tivessem confiança no arremate, no cabeceio, cobrando deles o posicionamento, a subida correta, os olhos abertos, a direção da bola, uma série de detalhes, porque mais tarde, com tudo isso sendo devolvido, eles teriam condições de marcar os gols que nós precisávamos. Então, de vez em quando, alguns jornalistas não entendiam esse tipo de treino, mas eu também não me preocupava em explicar, porque se eu fosse explicar, ia ficar pior. Então, eu fazia o meu trabalho que eu achava interessante. Algumas vezes, vocês que são mais novos, os mais velhos já têm vão ver que não tem como explicar. Ouçam, trabalhem e apresentem o resultado. Acabou. Apresentando o resultado, ninguém pode contestar. Fazíamos aquilo e então empezamos con la actividad fijada a partir del 12 de mayo, los test. Isso. Então, nós imaginamos, saída do Brasil. Vocês vão ver que nós saímos do Brasil com 9 jogadores para a Copa do Mundo. Encontramos no aeroporto mais 3. Encontramos lá em Barcelona mais 3. Apresentaram-se mais 5 depois do jogo do dia 15 da final do Mundial Copa da Europa, se não me engano. Mais semifinal de Libertadores. As placas estão nos costados. Estão. É para que você camine um pouquinho. Então vocês vejam bem. Quem se apresentou em São Paulo, quem se apresentou, e nós fomos que nem ônibus, ia pegando de esquina em esquina um grupo. Por quê? Porque era o que tínhamos para aquele momento. E não tínhamos que mudar nada. Não tínhamos como fazer. Porque também eu trabalhei a primeira vez na seleção. Eu sei o que é trabalhar em clubes. A minha vida foi sempre clube. Eu sei o que é trabalhar num clube e chegar numa semifinal e o técnico da seleção levar 3 jogadores. Eu já sofri isso. Então eu não quis fazer com que os meus companheiros passassem por isso. Deixei os jogadores que jogavam semifinal de Libertadores, deixei-os da final da Copa da Europa e fomos fazendo aquilo que dava. Dia 12 viajamos e fizemos uma tabela de treinamento. Fizemos horários, fizemos tudo o que nós tínhamos que fazer
bem organizado para chegarmos à Copa do Mundo. Gente, nós que somos treinadores, sabemos que um dos piores problemas nossos são aqueles dias que a gente dá folga para os atletas. Porque aquele dia que vai te complicar a vida. Então a gente já sabia como fazer, definiu as datas, dias de folga, e aí não tem atleta que vai te pedir mais um dia, ou menos um dia, ou menos uma hora, está definido, foi entregue, e o pessoal cumpria dentro daquilo que a gente desejava. Chegando em Barcelona, nós tínhamos que fazer os testes. Nós não podíamos treinar diretamente, não dava para treinar diretamente, não se conhecia como estavam os jogadores. Então eu só vou apresentar para vocês um teste, um dos testes que os nossos preparadores físicos também fizeram junto com os fisiologistas, para que eu tivesse uma ideia, eu confrontasse com os outros testes dos outros jogadores e soubesse de que forma trabalhar. E aí, esse é o teste do Cafu, se eu não estou enganado. É do Cafu. Sí, tenemos un inconveniente con el proyector principal, o sea que não tem problema, las imágenes están en eu já vi que o teste eu sei que é do Cafu porque é subindo, e o Cafu, capacidade fantástica. Então fizemos o teste, mas este do Cafu nos apresentou um índice, já o de outro atleta apresentou um índice baixo e da mesma posição. E aí como nós trabalharíamos, gente? Aí optamos por trabalhar em grupos pequenos até chegarmos a um determinado ponto de uma nova avaliação, para trabalharmos novamente então em grupos um pouco maiores. Então nós fizemos quase que um trabalho individualizado até iniciarmos a Copa, para colocarmos os nossos jogadores num determinado nível. Antes da Copa, jogamos 2 amistosos. Um com uma seleção, que é a seleção catalã, a seleção lá em Barcelona, e um segundo amistoso antes da Copa contra uma seleção que é a 103ª no ranking, que é lá de Kuala Lumpur. Malásia, lá na Malásia. Por quê? Porque nós não iríamos jogar um amistoso a uma semana da Copa contra uma equipe altamente qualificada em que nós estaríamos expondo nossos atletas. Nós queríamos chegar à Copa em condições. Gente, para chegar à Copa em condições, eu quero dizer a vocês que eu não trabalhei sozinho. Eu apenas fui o último homem. Mas ao meu lado tinham pessoas que decidiram e muito, como o Dr. Runco no momento da convocação do Ronaldo, que vinha com dificuldades e que bancou a convocação. Eu apenas assinei embaixo, porque quem me deu o respaldo para a convocação foi o doutor. Ele garantiu, eu assumo os riscos. Isso é o quê? Isso é trabalho de equipe. Eu tive um dos melhores organizadores de Copa do Mundo, uma das pessoas mais organizadas com a qual eu trabalhei na minha vida, chamado Américo Faria, que vocês não se deram conta, ninguém se deu conta, nem o Brasil se deu conta, de que nós nunca ficamos, a não ser na Coreia, que jogamos 3 jogos, nunca ficamos com uma cidade sede no Japão. Por quê? Porque ele, viajando dentro do Japão, pesquisou o trânsito, pesquisou a quilometragem, pesquisou o que nós gastaríamos. Então nós saímos no mesmo dia do jogo em que jogávamos em determinado local, por exemplo, como Kobe, terminado o jogo, nós viajávamos para outra cidade, onde nós jogaríamos o jogo seguinte.
ganhávamos uma parte da tarde ou da noite e ganhávamos o dia seguinte para treinar. Então, enquanto as outras equipes ficavam numa sede e tinham deslocamento, e tinham que se deslocar 24 horas antes para outra cidade em que jogariam outro jogo, perdiam um treino, nós ganhamos um treino. Nós ganhamos 4 treinos a mais do que muitas seleções. Tudo isso estudado por uma pessoa que fez a quarta Copa, a terceira, a quarta Copa que Américo Faria. Eu quero falar a vocês que eu sempre tive um pequeno problema de relacionamento com a imprensa. Alguns probleminhas. E nesta Copa, tive um, mas passou. Porque eu tive ao meu lado uma das pessoas também que mais fez pela seleção brasileira e fez pelos jogadores, chamado Rodrigo Paiva, que organizava tudo, e a seleção brasileira foi a que deixou mais aberto o hotel do que qualquer outra seleção. Nós concentrávamos dentro de um hotel em que tinham mais 600 quartos. Mas nós fazíamos isso até para que os atletas não se sentissem presos, não se sentissem num ambiente de concentração apenas, que tivessem outros contatos. Naturalmente que nós sabemos, técnicos, dirigentes, sabemos que nós temos que ter o olho bem aberto, que em algumas situações a gente pode perder um atleta. Mas este senhor também fez a parte dele de uma forma maravilhosa. Então nós fomos equipe. Eu tinha ao meu lado um técnico de futebol, Antônio Lopes, que era o coordenador, e com quem eu discutia determinados assuntos. E tinha as pessoas com quem eu trabalho há muitos anos. Porque se vocês mais novos querem progredir, no momento que vocês progredirem, no momento que vocês atingirem determinados objetivos, não esqueçam daqueles que estão ao lado de vocês. Esses ajudaram vocês. Não se esqueçam que vocês vão passar a ganhar alguns campeonatos e alguns abraços que vocês vão receber não são os verdadeiros, não são daquele amigo do teu lado. Então, à medida do possível, valorizem essas pessoas, porque são eles que vão levar vocês ao triunfo. Fizemos isso, gente, chegamos na Copa. Les vamos a pedir que hagamos una pausa, un segundo, y volvemos enseguida. Chegamos ¿sí? à Copa, ok? No se van, espérenos. Primero tuvo la gran virtud de no dejarse llevar por la prensa en cuanto a, y por mucha gente también. Con lo de Romario yo tuve un gesto de valentía impresionante. Cuando tenés todas figuras o grandes figuras que están jugando en el mundo, a veces te puede resultar con un poco de inconveniente, pero él lo supo manejar con una tranquilidad impresionante, tal es así que Brasil se consagra pentacampeón mundial, es un título muy muy importante. El otro gesto que tuvo, que me parece el más importante, es que él se adaptó muy bien a la competencia. Pasó esa primera fase y el equipo parece que se transformó. Era completamente otro, jugando de otra manera, queriendo la pelota, todo el mundo mostrándose. Bueno, fue contundente en las decisiones de Brasil. Seguimos a través de Teis Sports con la parte final de la charla del entrenador campeón del mundo con Brasil, el señor Luis Felipe Scolari. Les pedimos silencio, por favor. Bom, pessoal, nós não fizemos nada de diferente dentro da parte tática. Aliás, a única coisa diferente que nós fizemos foi trabalhar muito taticamente. Que jogador de futebol, nenhum gosta de trabalhar taticamente. Ele gosta de bola. Sem bola ele não gosta de saber de nada. Então a gente tinha que mostrar alguns detalhes que nós queríamos que fossem feitos. Por exemplo, lá nós temos uma das formas que nós iniciamos a competição. 3, a nossa linha de 3, a linha de 3 com o volante, 2 meias quando nós colocamos o Juninho,
Paulista e 2 atacantes. Por quê? Porque nós com o Juninho Paulista ganhávamos em qualidade técnica, em agressividade, e queríamos ganhar o primeiro, o segundo e o terceiro jogo para incutirmos medo no próximo adversário. Perdíamos em marcação, mas os adversários não eram tão fortes que nós tivéssemos tanta dificuldade. Ali ou lá, tanto faz, como nós fazíamos, como nós treinávamos, a marcação do adversário, saída de bola, posicionamento nosso quando eles tivessem a bola, isso tudo nós fazíamos diariamente, 5, 10, 15 vezes, 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos, por quê? Porque a repetição faz com que tu tenhas uma atitude dentro de campo e que tu possas, além da tua qualidade, estar organizado. Ali, simples, comum. Então isso era trabalho tático, saída de bola do adversário pelo lado direito, quem fechava, aonde fechava. Gente, simples. Quando vocês que estão começando imaginarem que a coisa mais fácil de ganhar um campeonato é trabalhar simples, vocês vão ver que não precisa inventar. Não tem nenhuma fórmula milagrosa. Então, bem simples, saída de bola do lado direito, depois tem uma saída de bola do lado esquerdo, apenas 5 metros. Vocês vão ver que, bem posicionada uma equipe, ninguém precisa correr mais do que 10 metros. Se eu correr 10 para o lado direito, meu companheiro 10 para o meio, e isso foi a tônica da seleção do Brasil. Nós começamos e terminamos praticamente com a mesma equipe, sem uma lesão na Copa. Mérito das pessoas que trabalham e que de vez em quando nós técnicos queremos trabalhar mais e queremos dar uma apressada, e se nós não tivermos alguém que nos diga, para um pouquinho, não faça isso, vai perder o jogador, aí a gente dá uma segurada e tem o jogador para o jogo. Então, simples, olha, saída de bola. Aí vocês vão dizer assim, isso parece filme de índio. Flechinha. Ok, flecha. Tá bom, mas o jogador vai fazendo isso todos os dias? Faz automático. Agora, vou atacar e a minha defesa vai ficar lá atrás? E vocês sempre ouviram falar que a defesa do Brasil era muito, era muito ruim sempre? Não. Como é que pode uma defesa ser ruim se todo mundo joga na Europa? É uma coisa estranha. Então não era ruim, apenas tinha que colocar em ordem. E pronto. Sai a bola, vai atacar, ataca. Acabou. Gente, nós não tínhamos um esquema. Nós tínhamos um esquema que nós saímos jogando daquela forma. Mas em determinado momento do jogo, nós tínhamos um segundo esquema que nós colocávamos. Outra coisa que o jogador tem que definir para ele. Ok, estou vendo. Jogador tem que definir para ele. Não dá para dizer assim, quando a bola viajar, marca o fulano. Se passar para o lado de cá, faz a cobertura. Define, principalmente no Brasil, quem marca quem e cobra no fim do jogo, quem marcou quem errou, onde errou, porque aí eles dentro de campo podem se cobrar. Ali nós tínhamos definição de posições e de marcação. E era isso que eles queriam, e era assim que a gente fazia. No treinamento, nós fazíamos com com o sparring, com o adversário, e dávamos nome. Esse é o fulano de tal, do time da seleção tal. Então vai fazer isso. Esse vai, marca. Define e cobra, porque eles também te cobram. Ali tem tudo. Ali vocês vão ver depois, tem já a parte ofensiva ali? Não. Ali tem a parte de defesa. Quando vocês vão ver a parte ofensiva agora, vocês vão ver, por exemplo, que tem primeiro cobrador de pênalti oficial, quem é?
Ronaldinho Gaúcho, aproveitamento de 100% nos treinos. Assim vai. Mas quem bateu o primeiro pênalti da Copa? Rivaldo. Por quê? Porque naquele momento eu tinha, se coloca-se o Ronaldinho e esse atleta não tem uma participação correta no pênalti decisivo do primeiro jogo, que você sabe em quanto vale um primeiro jogo na Copa do Mundo? 50% da classificação. Então, quem tinha? Ronaldinho? Agora vocês vejam como foi bater o Rivaldo. Olha, ele não está nem aí para o pênalti. Ó, vai e bate, consciente. Por quê? O jogador mais experimentado, mas naquele momento eu tive que modificar. É o meu feeling. Vocês vão ter feeling de vez em quando, vocês vão ter, saber, olha, mas depois o outro pênalti contra a China, quem foi para a bola? Ronaldo pegou a bola, bateu, até porque o jogo estava 2-0, o jogador novo, vamos dar confiança para ele. Nós que já trabalhamos há muito tempo sabemos que isso acontece seguidamente. E a gente tem que fazer. Ó, vai, perfeito, bate. 50% da classificação garantida. Seguimos em frente, gente. Vocês vão ver que nós trabalhamos muito com parte motivacional de atleta. Então, quando nós temos alguma situação envolvendo palavras, envolvendo um quadro que a gente pode usar com o atleta, nós usamos. Sempre usamos. Luis Felipe, vamos a mostrar ahora las motivaciones o parte de las inscripciones que usted hizo para el plantel. Las vamos a leer, las vamos a ver en imágenes. Allí están. La primera tiene que ver con el partido de Inglaterra. Hoy precisamos luchar por cada pedazo de campo, pues en cualquier lucha es la persona que está dispuesta a morir la que va a vencer. Yo sé que, si aún estoy vivo, es porque estoy dispuesto a luchar y morir por las victorias, porque esto es vivir. Mira bien a los ojos de tu compañero, vas a ver un hombre que se va a sacrificar por el equipo, porque él sabe que vos harás lo mismo por él. Esto es un equipo, esto es fútbol, esto es Brasil, estos somos nosotros. Y ahora, ¿qué quieren hacer ustedes? ¿Morir o vivir? Esta foi a frase usada contra a Inglaterra. Vocês vão notar nesse jogo e agora em determinados momentos a determinação da equipe. Ou vivia ou morria. Era a única oportunidade que tínhamos de seguir em frente. Vejam o que vai acontecer dessa jogada. Quem voltando para marcar? Então, se vocês se lembram dessa jogada em que Roque Júnior, Roberto Carlos dão o carrinho, roubam a bola, o atleta adversário salta, eles roubam a bola, dividem uma nova bola no meio, alguém divide, que eu não sei quem é que divide de novo no meio, rouba a bola de novo e aí o Ronaldinho se encarrega. E vocês vão ver o lance, agora vocês vejam o deslocamento do Rivaldo como... Olha, a movimentação para que o atleta receba. Ninguém tinha posição fixa no nosso ataque. Ninguém tinha posição fixa no ataque. Quando eu disse uma vez para vocês que nós copiamos muito do que foi feito pela seleção argentina com o Bielsa, sim, porque a seleção argentina jogava com Ortega, Batistuta e Cláudio Lopes, ou Kili Gonzalez, e nós tínhamos na frente Ronaldo e Rivaldo, e muitas vezes jogamos com 3 atacantes, como a seleção argentina jogou nas eliminatórias em determinado momento. Por que não?
apenas adaptado à situação de atletas que nós tínhamos. Então, usávamos muito a motivação, para que o atleta realmente entendesse. Usávamos, dentro das normas que tínhamos no clube, na seleção, entregar, antes de cada jogo, o hino nacional. Por quê? Porque hino nacional, quando toca e quando a pessoa canta, ele traz todos os bons fluidos do país para o teu lado. Quando tu canta o hino nacional com respeito, com carinho, que engasga, que tu chora, tudo que é de bom vem do teu país para ti. E as pessoas, os torcedores esperam isso da gente. Então, isso a gente fazia, porque tínhamos uma situação para fazer assim. ¿Es cierto que hizo copias de la letra del himno y le repartió a los jugadores? Entregávamos, através do Américo Faria, todos os jogos, o hino nacional, e grifávamos duas partes do hino, que são um pouco mais difíceis das pessoas no Brasil cantarem, para que eles realmente gravassem e naquele momento cantassem com vigor, porque nós sabíamos que isso faria a diferença aos olhos dos nossos torcedores. E isso a gente tem que fazer. Vocês que estão iniciando, vocês vão ver que vocês têm que usar essa maneira para atingir determinadas situações. Vamos a ver la motivación que usted usó para pararse frente al plantel antes de la final con Alemania. Sí. Este es el texto y dice: el tatú está gordo, se refiere al tatú carreta o a la mulita argentina. La uña es la que verdaderamente sabe. Esta es la respuesta de personas bien ganadoras a los que creen que todo lo que ellas tienen les cayó del cielo. Si el tatú está gordito y bien alimentado, fue por el trabajo duro que hizo con las uñas. ¿Por qué? Só chega à final quem cava, quem busca. Se o tatu está gordinho, isso lá no Brasil dizem assim, se o tatu está gordinho, é porque ele buscou muita coisa lá na terra para poder se alimentar. E se nós chegamos a uma final, é porque a gente fez. Então eu quis mostrar a eles que eles fizeram muito. Gente, outro detalhe importante, até o penúltimo jogo, qual foi o momento mais interessante para mim na Copa do Mundo? Campeão do mundo? Não. Foi quando o Brasil ganhou da Inglaterra. Por quê? Porque a promessa que eu havia feito ao povo brasileiro de chegar entre os 4 finalistas estava cumprida. A minha parte eu já tinha cumprido. Aquele mesmo dia eu reuni os jogadores e disse: olha, eu terminei a minha parte, agora começa a de vocês. Agora entreguei tudo para vocês. E também modifiquei meus hábitos naqueles 7 dias. A partir daquele dia, eu passei a trabalhar com os atletas como um amigo, um irmão mais velho ou um companheiro, e não como técnico. Eu fui lá embaixo para poder que eles sentissem que eu já estava realizado. Eu já tinha conseguido que não tinha problema. Se eles perdessem o próximo jogo, eles seriam para mim os meus ídolos. Foi isso que aconteceu. Porque também, gente, quero frisar aqui que eu trabalho há 10 anos com uma pessoa psicóloga no Brasil que me dá o perfil psicológico das equipes e que me monta um trabalho para que eu possa seguir. E eu sou o auxiliar dela passando as informações, que é a doutora Regina Brandão. E aí ela disse: faça isso, Felipe. Foi onde nós mais tivemos um relacionamento e cada um perdeu o medo, cada um começou a se soltar mais.